Na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão, tá certo? Sobre o nosso capítulo 7, região Centro-Oeste, tá? Aqui vai falar um pouquinho sobre a região Centro-Oeste, né? Vai dizer que ela é formada por 3 estados, além do Distrito Federal, tá certo? Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, certo? Vai falar também sobre a questão da hidrografia, tá? Nessa região há uma predominância, né, de relevo, planaltos e chapadas, né, áreas de maiores altitudes, que formam aí os divisores de água, tá? Entre algumas bacias hidrográficas do país, tá certo? Passando para frente, nós vamos ter aqui falando um pouquinho sobre o clima e a vegetação da região Centro-Oeste, tá? Nós vamos ter que o clima, né, da região Centro-Oeste é influenciado pelo clima tropical e equatorial, tá? Que a gente pode identificar também 3 principais tipos de vegetação, que é o cerrado, a floresta amazônica e o pantanal, tá certo? Aqui você tem um mapa do clima, você vê a predominância, tá certo? Aqui nós temos as vegetações, né, que nós vamos ter na região centro-oeste, tá certo? E o Pantanal vai falar também aqui nessa página, que é a maior planície sedimentar inundável do planeta, tá certo? Como já foi explicado aí em nossas outras aulas, tá certo? Aqui vai falar da população da região centro-oeste, tá? Vai dizer que abriga aproximadamente 16 milhões de habitantes, então nesse aspecto é a menor região do país, tá? Houve um crescimento populacional na região centro-oeste, tá certo? Aqui você pode observar a distribuição da população, né, que não acontece de maneira homogênea, ou seja, eu tenho locais com muitas pessoas, né, vivendo e outros estados com poucas pessoas morando, tá certo? Aqui vai falar do processo histórico de ocupação, tá certo? Foi feitos projetos para poder chamar as pessoas para essa região centro-oeste, tá? Para isso também foi criado também as expedições, né, de desbravamento do oeste brasileiro. Uma delas foi a expedição Roncador-Xingu, tá certo? Essa expedição, né, foi uma das ações de um projeto maior chamado Marcha para o Oeste, ou seja, para levar as pessoas, né, para essa região, tá? Os irmãos Vilas Boas, eles se destacaram nessa expedição, tá? Os irmãos Vilas Boas, que são Orlando, Cláudio e Leonardo, tá certo? Eles fizeram parte aí, foram muito importantes, tá? Por suas práticas, né, com os índios. Os irmãos Vilas Boas, né, eles foram apelidados pelos índios, né, de índios brancos por serem tão bons com eles, né? Então eles tinham uma relação pacífica, né, com os índios, tá certo? Passando aqui para a nossa próxima página, vai falar, né, de Brasília, né, a nova capital, né, federal. A construção da capital, né, ocorreu no governo de Juscelino Kubitschek, tá certo? Foi uma cidade realmente planejada, tá certo? Como você pode ver, tá certo? E aí é importante a gente saber também que já existiam outras capitais no Brasil, né? Até Brasília assumir, né, a posição atual, tá certo? Nós tivemos Salvador e Rio de Janeiro, tá certo? Como capital aí aqui do Brasil, tá certo? Aqui vai falar dos povos indígenas e do Parque Indígena do Xingu, tá certo? Vai falar sobre a questão da FUNAI, né, da Fundação Nacional do Índio, que é o órgão, né, que cuidam aí dessa população, tá certo? Vai falar sobre a questão da importância das terras indígenas serem demarcadas, né, ou seja, serem protegidas, tá certo? Passando aqui, vai falar de algumas civilizações indígenas, das suas culturas, tá certo? Como é que se comportam, tá? Aqui vai falar dos aspectos econômicos da região centro-oeste, onde eu vou ter o setor primário, né? Eu vou ter também o setor secundário em relação à questão das indústrias, tá? E vou ter aqui também a questão das atividades econômicas e o meio ambiente, né? Onde vai ser falado aqui sobre as espécies endêmicas, né? Ou seja, que são próprias de um determinado lugar, né? Que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo,
tá certo? Vai falar sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né? Devido às atividades humanas, né? Muitos recursos aí estão acabando, tá certo? Estão sendo prejudicados por essas ações, e aí existe o desenvolvimento sustentável, que é um modelo de desenvolvimento econômico que tem por objetivo aí garantir, né, as necessidades da sobrevivência atual, né, sem comprometer as gerações futuras, tá certo? Então, por aqui, nós encerramos essa pequena revisão aqui do nosso conteúdo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.